Olá pessoal, eu sou a Jussi do blog Consultas com Cartas Ciganas e tem um outro blog também chamado Baralho Cigano. Bem, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a carta número 12, os pássaros. Em outros decks, esta carta número 12 vem com as corujas, tá? Mas hoje esse deck aqui está mostrando os pássaros, tá? Carta 12, os pássaros. Eu vou falar dessa carta em relação à comunicação, que é um dos significados dessa carta. Então, claro que ela tem outros significados, tá? Ela representa os sonhos, a liberdade. Essa carta, ela representa namoros, aquele namoro leve, sem compromisso, um namoro que não pode ter cobranças, é um namoro saudável, tá? Alegre, né? Fala de encontros também, fala de entrevistas, parcerias. Essa carta, ela representa um casal de idosos, representa irmãos gêmeos também, tá? E é a carta dos vendedores, dos cantores, daqueles apresentadores, né, que trabalham com a mídia, apresentadores de televisão, comunicadores. É a carta daqueles que trabalham com marketing também, com relações públicas, tá? Na saúde, essa carta, ela fala de nervosismo, tá? Ela aponta para nervosismos, ansiedade, estresse, tá? E também pressão alta. É a cartinha daquelas pessoas que sofrem de pressão alta, tá bom? Mas eu quero dela a comunicação hoje, tá? Então vou falar de comunicação. São telefonemas, e-mails, entrevistas, convites verbais, telefonemas, e-mails, entrevistas e conversas, tá? Então eu vou combinar essa carta com algumas, né? Não todas, mas algumas, para mostrar para vocês o significado delas. Então eu vou combinar a carta número 12 com a carta 26, o livro. Essa junção vai significar uma conversa cultural. Então é uma conversa que fala sobre assuntos culturais, tá? É uma conversa saudável, uma conversa de conhecimento, troca de conhecimentos, tá? Pode ser pessoas que entendem de boa música, elas trocam informações sobre boa música, sobre cultura em geral, conhecimentos em geral, tá? Bons conhecimentos, tá? Então vai ser uma conversa cultural, tá? Troca de conhecimentos. Carta 9, carta 12 com a carta 9, o buquê. Olha que duas cartas muito bonitas, que fala de uma conversa saudável, onde todos ali estão alegres, estão rindo, pessoas assim conversando de forma saudável, assuntos alegres, assuntos bons, né? Cada um conversando alegremente, é uma conversa divertida, tá? Saudável, que faz bem. A carta 12 com a carta 35, a âncora. É uma carta formal, é uma conversa formal, aliás, é uma conversa formal, séria também, tá? Que atinge os objetivos, que vai atingir, aquela conversa vai levar a algum objetivo, mesmo que demore um pouco. Então é uma conversa formal e séria, que pode ser sobre trabalho. Aqui, a carta 12 com a carta 24, o coração.
Essas duas cartas juntas vão falar de quê? Vai ser uma conversa amorosa, um declarando para o outro o amor, né? São declarações de amor, são conversas carinhosas, conversas que dá assim ânimo à pessoa, uma conversa, uma declaração de carinho, de amor. Não precisa ser um casal de namorados, mas uma conversa sincera também entre pessoas. A carta 12 com a carta 14. Aqui é uma conversa que pode ser sobre trabalho, então as pessoas estão conversando sobre trabalho, mas também significa uma conversa que não é confiante. Então é preciso ter cuidado. É uma conversa que não é confiante. Sabe quando a gente olha para a pessoa e vê que a pessoa não está falando a verdade? Então é isso aqui. Então preste atenção. É uma conversa que não é honesta. Às vezes a pessoa está tentando vender alguma coisa para você, porque é a carta dos vendedores também. A carta 12 é a carta dos vendedores, então ele não está sendo honesto na venda dele, tá? Então eu preciso ter cuidado. É uma conversa que não é honesta, é uma venda que não vai ser honesta, tá? Mas no lado positivo é uma conversa sobre o trabalho. Mas é preciso ter cuidado. Pode ser uma conversa mentirosa, um telefonema mentiroso, assim, é como se fosse um trote também. Olha aqui, uma conversa em público, né? Aqui mostra um encontro, pode ser um encontro em público, as pessoas vão conversar em público. Também pode ser uma reunião, uma audiência, onde vai ter conversas, onde as pessoas chegarão a um objetivo, né? A conversa vai chegar a um objetivo. Mas é uma reunião pública, pode ser uma reunião, um local onde vai haver um discurso público, onde alguém vai cantar, onde alguém vai palestrar. Carta 12 com a carta 15. A carta 15, ela representa também as finanças, então pode ser uma conversa financeira. Mas eu vou colocar aqui uma conversa com a mãe, porque a carta 15 representa também a nossa mãe e representa também um chefe. Então vamos dizer que é uma conversa com a nossa mãe ou uma conversa com o nosso chefe. Olha que cartas bonitas, né? Carta 12, carta 18, o cão. É uma conversa para lá de sincera, porque é uma conversa saudável, uma conversa de amigos, né? Uma conversa na qual você pode confiar naquela pessoa. Então você sabe que você vai conversar e a pessoa não vai sair espalhando aquela conversa para ninguém, porque é uma conversa sincera entre amigos, você pode confiar, tá? Aqui, ó, novamente uma conversa financeira, porque a carta 34 ela fala de finanças. Então é uma carta sobre trabalho também, e é uma conversa sobre trabalho, uma conversa relacionada a dinheiro, relacionada à parte financeira, e pode ser também uma conversa bastante profunda, tá? Olha que maravilha também, carta 12, os pássaros, e carta 33, a chave. Essas duas aqui, em relação à conversa, porque o tema aqui é conversas, tá? Essas duas cartas vão mostrar o quê? Que essa conversa vai atingir o objetivo, que essa conversa vai ter uma conexão muito boa e positiva, é uma conversa importante, porque a carta 33, a chave, ela dá importância à carta anterior. Então é uma conversa
importante, tá? Uma conversa séria, uma conversa importante e que vai levar a um objetivo, ela vai atingir o objetivo. É uma conversa que vai abrir portas, que vai resolver o problema. Se a pessoa tiver com algum problema, ela vai sair dali daquela conversa com as portas abertas e com a solução na mão, tá? Então é uma conversa positiva. Olha aqui, outra carta positiva, a carta dos pássaros e a carta 31, o sol. É uma conversa esclarecedora, tá? É uma entrevista de trabalho positiva também, igual a carta anterior. A carta 33 também pode-se dizer que é uma carta onde a entrevista vai ser bastante positiva. Essa aqui também, essas duas, as combinações. A entrevista vai ser positiva, a conversa vai ser positiva, a conversa vai levar a um objetivo positivo, vai prosperar, tá? E vai trazer sucesso, uma conversa bem positiva. A carta 12 com a carta 8, caixão. O que está acontecendo aqui? Aqui não está havendo conversa nenhuma, não há conversa aqui. Está havendo um silêncio profundo. O que significa isso? Às vezes a pessoa despreza a outra, não quer assunto com aquela pessoa, está com raiva dela, está magoada, então não quer assunto. Então aqui não há conversa, há um silêncio profundo. As pessoas aqui podem estar de mal, podem estar magoadas uma com a outra, então não tem conversa, tá? Há silêncio aqui, não há conversa. As pessoas estão desprezando uma às outras, tá? A carta 12 e a carta a torre, a carta 19. A carta 19 é uma carta elevada e ela eleva a carta que estiver junto a ela. Então, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, a carta que significa os sonhos, aqueles sonhos que a gente tem, aquelas esperanças, seriam sonhos elevados. Então, é como se a gente falasse assim, fulano sonha alto demais. Então, seriam essas duas cartas, sonhos elevados. Mas a gente está falando aqui relacionada à conversa. Então, aqui, essa conversa aqui, ela é elevada. Isso aqui é um edifício, um prédio público, a carta 19. É um prédio público e muito importante. Então nós podemos dizer que essas duas cartas juntas poderia ser um parlamento, uma assembleia, onde as pessoas estão conversando sobre as leis para chegar a um objetivo. Então nós estamos discutindo as leis, estão conversando com as leis, é uma reunião para isso, tá? Então são conversas de altíssimo, bem elevada, de altíssimo nível, tá? Pode ser relacionado também à parte jurídica. Olha aqui, carta 12 com carta 6, as nuvens. Mostra que as pessoas estão conversando e uma não está. Sabe aquela conversa que a pessoa fala, e quanto mais fala, pior fica a situação? São essas duas cartas. A pessoa fala e a outra está levando para um outro lado, não está conseguindo entender o que a outra está falando, está levando assim para um lado totalmente errado. E aí dá uma confusão danada, né? Então essas duas cartas, são essas duas cartas aqui, essa combinação de cartas. São conversas que não atingem o objetivo, dá uma confusão, a pessoa não está entendendo o que a outra está falando e interpreta mal o que a outra fala e dá uma confusão, ninguém se entende. Então essas são essas duas cartas aqui. Outra carta aqui, falando sobre isso, carta 12 com a carta 7, é uma fofoca só. Lembrando, gente, que essas duas combinações aqui não significa só fofoca, vai depender do assunto. Aqui o assunto é conversas.
Então aqui a conversa não é nada séria. Aqui a conversa é fofoca, é falar da vida dos outros, é maledicência, é aquela conversa que não atinge o objetivo. Atinge o objetivo sim, que eu vou mostrar depois. Mas é uma conversa que a pessoa não aprende nada com aquela conversa, não leva a pessoa a lugar nenhum, entendeu? É uma conversa maledicente, uma conversa maldosa e que gera fofoca. Aí leva o quê? Leva isso aqui, ó. Pássaros, carta 12, carta chicote. Porque depois, essas duas cartas aqui, a pessoa faz a fofoca, né? E ainda tem a coragem de dizer para outra, assim, olha, tudo que eu te contei você guarda com você, não fala pra ninguém. Só que ninguém é baú para guardar segredo, né, gente? E aí começa a fofoca. E aí o que acontece? Vem isso aqui, ó. Olha que coisa horrível. Isso aqui, ó. Isso aqui é agressão verbal. A pessoa xinga a outra, agride, ofende, a conversa pesada, conversas pesadas, aquilo, ofensas, as pessoas xingam, ofende, não pode agredir fisicamente, então vai lá e xinga o outro, acusa o outro, joga praga, joga maldição, é isso aqui. Aqui, ó, carta 12 e carta 36. Essas duas cartas, o que acontece? Significa confissões, tá? Então a pessoa vai confessar aquilo que sente, aquilo que fez. São confissões difíceis, são conversas difíceis, tá? Conversas que às vezes são dolorosas. Então aqui, como as duas cartas significam confissões, pode ser aquela confissão que a pessoa faz num tribunal, tá? A pessoa está sendo julgada, então a pessoa confessa o erro, confessa o crime. Então são confissões difíceis. A mesma conversa também serve também para confissões dentro da igreja, né? A pessoa que gosta de ir ao confessionário, de falar com o padre. Então a pessoa confessa, são coisas da alma, né? Ela vai falar, ela vai desabafar, né? E conversas que a pessoa tem também com aquela pessoa que a pessoa confia, né? Com aquele amigo, então ela vai desabafar, é uma conversa dolorosa que sai de dentro dela, sai da alma, né? Então é uma conversa difícil, é uma conversa que pode ser dolorosa, até uma confissão também que pode ser dolorosa. Às vezes a pessoa praticou um crime ou então praticou a traição afetiva e ela acaba confessando. Então é uma confissão difícil, tá bom, gente? Então assim, falando em relação a conversas, eu coloquei o significado, né, de algumas combinações. Claro, e lembrando novamente, a carta 12, ela significa várias coisas, vai depender do assunto que está ali na hora, sendo questionado. E com relação às combinações também, cada dupla dessas de cartas pode significar várias outras coisas, vai depender do assunto que está sendo ali pautado. O assunto aqui é conversa, tá? Mas essa carta, ela pode significar várias outras coisas, como já foi mencionado aqui. Tá bom, gente? Com as bênçãos aqui de Santa Sara, eu agradeço a atenção de vocês e eu espero ter ajudado um pouquinho com relação às cartas, ter passado para vocês algumas informações. Agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado, que tenham entendido. E vou fazendo os vídeos aos pouquinhos, tá bom? E muito obrigada pela atenção e um beijinho a todos vocês, que Santa Sara
abençoe e proteja cada um de vocês, tá bom? Um beijo e muito obrigada pela atenção de todos.